Antes de tudo, agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Essa igreja é uma igreja de gente grande, irmãos. Então o pastor Cairo, ele me dá essas oportunidades assim, porque ele tem misericórdia de mim. Amém? E eu quero aqui então expressar minha gratidão a Deus e também a ele, que, como ele falou aqui, nós trabalhamos juntos, então ele me suporta. Eu sou bem chato. E aí, irmãos, eu quero agradecer ao pastor, quero agradecer à família do pastor, quero agradecer a todos os irmãos. Mais uma vez nós podemos estar aqui juntos para celebrar o nome do Senhor e para bendizer o seu santo nome, porque Ele é digno da mais perfeita adoração. Por isso que a palavra de Deus diz que os anjos, todos os seres celestiais, ardem em fogo, em adoração, numa adoração genuína, pura, que exalta o santo nome do Senhor. Ele é digno, Ele é o dono desse quintal aqui chamado globo terrestre. Então, se Ele é o dono desse quintal, Ele manda e desmanda, amém ou não? Você é o dono do seu quintal, da sua casa. Qualquer um chega lá e manda? Não, você que faz o que você quiser, sim ou não? Então, se Deus é o dono desse quintal, Ele faz o que Ele quer, amém? Glória a Deus. Sem demora, queridos, o pastor falou que eu posso pregar só até 9h45, não pode dar muito tempo por conta uma campanha longa, e é todos os dias, então eu tenho só até 9h45 para pregar. Mentira, viu, irmãos? Tem até 9 horas, então sem enrola, vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias capítulo 9 e no versículo 6. Enquanto os irmãos abrem, eu convidei o irmão Jaildo. O irmão Jaildo congrega conosco, e sempre que eu vou pregar fora eu tenho um chamado, levo minha família e chamo o irmão Jaildo, e ele de bom grado está sempre nos acompanhando. Que Deus abençoe, varão, obrigado por ter vindo. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, Neemias capítulo 9 e no versículo 6. Eu sei que já passaram muitos pregadores aqui e vão vir outros para finalizar, e eu sei que de todos eu sou o menor mesmo em todos os aspectos, em estatura e também em conhecimento. Mas eu peço que os irmãos vá intercedendo aí por nós, para que possamos fazer uma boa exposição da palavra de Deus. Amém, queridos? Eu preguei esta palavra que eu vou pregar hoje aqui, domingo passado, lá na nossa igreja. Só que eu aprimorei mais algumas coisas que não deu tempo para falar lá, e eu acredito que nós possamos falar aqui. O texto da palavra de Deus diz assim, irmãos, todos encontraram, queridos? A palavra do Senhor diz, Neemias capítulo 9, versículo 6. Só Tu és Senhor, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. A parte B diz, e Tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Os irmãos podem se assentar. Esse texto aqui, nós sabemos a história dos profetas da restauração, Esdras reconstrói o templo, Neemias reconstrói os muros. Eles são conhecidos como os profetas da restauração, assim como Ageu e Zacarias, que viveram que foram contemporâneos a eles. E quando eles restauram os muros e restauram o templo, ele não tem outra coisa a fazer senão a louvar a Deus, porque todos nós sabemos a luta que foi, quantos inimigos que se levantaram quando eles foram restaurar Jerusalém. Verdade ou não foi, irmãos? Quantas batalhas, quantos inimigos foram ali, andavam e difamavam, escreviam cartas para o rei, difamando, falando mentiras. E aí quando eles terminam, toda vez que eu termino uma obra, quando vem de grande tribulação, a obra em qualquer área, em qualquer aspecto,
eu não me contenho, eu caio em lágrimas ao ver que não foi eu quem fiz nada, mas foi a bondade, a graça absoluta de Deus. Esse texto aqui, Neemias está adorando a Deus, e é um pequeno versículo, e nesse pequeno versículo ele mostra Deus como o Criador de todas as coisas, como também mantenedor de todas as coisas. Deus não apenas cria todas as coisas, Ele as mantém. E como título dessa palavra, eu quero aqui humildemente falar o título dela, que é: as mãos que fez o mundo são as mesmas mãos que põem o pão na tua boca. As mesmas mãos que criaram o universo são as mesmas mãos que te dão o pão de cada dia. Que amor extravagante, não é? Que amor tremendo. Que carinho Deus não tem conosco. Não é verdade, irmãos? Você já percebeu, você já parou para pensar? Você é uma pessoa, se você é uma pessoa introspectiva como eu sou, eu penso muito. O introspectivo, ele pensa mais do que fala. E aí eu penso muito. E eu fico pensando como Deus é carinhoso comigo. Como Deus, queridos, é carinhoso com você. É verdade ou não é? Se você nunca parou para pensar, você pensa só a salvação, o céu, o meu emprego, o meu casamento, o dinheiro da conta que tem que pagar, isso e aquilo. Começa a pensar sobre o carinho de Deus com você. Começa a pensar sobre a paixão que Deus tem por ti. Deus não apenas criou o mundo, Ele mantém o mundo. Deus não apenas te criou, Ele criou você e te sustenta na palma das suas mãos. Existe um pensamento filosófico, irmãos, chamado de deísta. Os deístas, ele tem um pensamento, e esse pensamento é um pensamento maligno, diabólico. Deísmo é diferente de teísmo. Nós somos teístas, nós cristãos somos teístas, acreditamos em Deus. Os deístas, eles acreditam que existe um Deus que criou o mundo, mas criou e foi embora, abandonou a sua criação. Esse pensamento é um pensamento anticristão, antibíblico e por sua natureza demoníaco. O deísmo, diferente do teísmo, nós somos teístas, acreditamos no Senhor e em todas as obras que Ele fez. Não apenas acreditamos que Ele fez, mas que Ele também as mantém. O governo de Deus está sobre as nossas vidas. Deus está governando o mundo através da sua igreja. O mundo, querido, só está ainda de pé. Ele está assim, por conta da igreja que está aqui, porque Deus, Ele reina através da sua igreja. Era para você fazer como Valdomiro Santiago, era para você aplaudir de pé, igreja. Sabe, queridos, porque Deus, Ele reina através da sua igreja aqui na terra. E nesta noite, irmãos, então eu gostaria de falar um pouco a respeito disso. O Deus da criação é o mesmo Deus da provisão. O mesmo Deus da criação. A palavra de Deus nos ensina, queridos, que Deus criou todas as coisas e continua presente para a sua manutenção. Por que eu estou trazendo uma palavra numa campanha tão importante como essa? E esta palavra ela tem um teor muito parecido com um teor de estudo bíblico, mais com um teor de escola bíblica dominical. E vai ficar parecido mesmo. E eu desde novo convertido, irmãos, eu sempre prego dessa forma. Então eu preciso que você me ajude aí e você me motive aí, dando glória a Deus, porque quando a pregação é muito parecida com o estudo, fica um pouco cansativo, mas na medida que você for entendendo aí, vai dando glória a Deus. E aqui também não é proibido falar em línguas não, né, pastor? Não, aqui pode falar em línguas, na medida que você sentir aí, se Deus está falando com você, se Deus está te visitando, você pode glorificar, exaltar e celebrar o nome do Senhor. Amém, queridos? Queridos, Deus, a mesma mão que criou o universo, é a mão
que está te dando de comer todos os dias. Pastor, mas é eu que trabalho. A palavra de Deus, Jesus ensinando a respeito da oração, ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É você quem trabalha, mas o pão de cada dia quem te deu foi o Senhor. Você só trabalha porque Deus abriu a porta para você. Você só trabalha porque Deus te deu capacidade intelectual para você atuar na área que você atua. Porque todos os dons e talentos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Você percebe que Ele criou, mas Ele capacitou? Ele não te abandonou. Se Ele te capacitou com dons e talentos, tem irmãos, né, que eu já tentei fazer aula de violão diversas vezes. Eu paguei para o meu primo 2 vezes. Ele que foi embora. Não adianta não. Cabeça dura. Mas a Vitória, ela viu um irmão só na bateria, aí ela já pegou e já começou a tocar bateria, irmãos. Tem um garotinho também da mesma forma lá. Só viu. Porque Deus, Ele capacita. Aí Deus, Ele me capacitou em outras áreas. Mas Deus me capacitou. Porque Ele distribuiu e deu dons aos homens. E a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, você percebe que Deus, Ele nos criou, mas Ele não nos abandonou ao léu. Viva aí, olha, esse mundo que eu criei é um mundo, ficou ruim, ficou mal. Então, eu vou abandonar, vou virar as costas porque eu sou totalmente santo, então eu vou abandonar. Não. A palavra de Deus, lá em Isaías 57, e no versículo 15 diz: o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para o vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ele habita num alto e sublime lugar, no santo dos santos, mas Ele também habita com contrito e quebrantado de coração. O salmista, queridos, ele diz que Deus, Ele se inclina dos céus à terra para poder ajudar os seus. Que Deus é este? Este é o nosso Deus. Isaías também escrevendo, queridos, a respeito da pessoa de Deus, ele fala que Deus, e a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Deus, Ele não apenas criou o universo, Ele está aqui conosco, Ele está mantendo, Ele providenciou, queridos, a nossa salvação. Porque um dia Ele criou todas as coisas, mas o homem, Ele criou todas as coisas perfeitas. Mas quando Ele cria todas as coisas perfeitas, o homem fez más escolhas, e por isso veio a depravação moral. Por isso o homem, ele foi condenado ao inferno. Mas Deus, não, eu tenho um propósito. Eu não apenas criei, eu vou dar manutenção, eu vou cuidar, eu vou proteger, eu vou me fazer carne, eu vou habitar entre os homens e vou salvá-los. O profeta Ezequiel, queridos, o último versículo, o capítulo 48, o último versículo, termina com a seguinte frase, com o seguinte nome: Yavé chamar. Sabe o que significa Yavé chamar? Deus presente. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá. A palavra, o nome Yavé chamar, quer dizer isso. Deus está aqui, Deus está ali, Deus está acolá, Ele está presente. Sabe, irmãos, a palavra de Deus, ela é tremenda, e nós podemos nos encher e nos regozijar. Quando eu falo sobre isso, queridos, a minha alma, ela se enche de regozijo. Eu fico com a minha alma toda regozijada, porque eu sei que existe um Deus supremo, totalmente santo, totalmente glorificado, cheio de honra, cheio de glória, cheio de majestade, mas ainda assim, Ele se importa com um miserável como eu. Que amor é este? E aí, meus irmãos, quando nós estudamos esta palavra, nós ficamos a nos perguntar: pastor, se Deus é tudo isso que você está falando,
Eu estou perdendo a minha fé, eu estou abandonando a minha fé, sabe por quê? Porque eu ouço todos os dias as pessoas nas igrejas falar essas coisas, mas a minha vida está quebrada. Outra pessoa olha e fala assim: pastor, a minha vida não está mais quebrada, a minha vida está despedaçada. Eu estou em ruínas. O médico me diagnosticou com câncer, o médico me diagnosticou com diabetes, o médico só trouxe notícias ruins, e a minha alma se abateu. Eu quero falar para você, o Senhor está no controle de todas as coisas. Às vezes, irmãos, nós não entendemos quando notícias ruins chegam até nós. Quando eu leio o livro de Jó, quando eu medito no livro de Jó, tem gente que fala que Deus não existe retrato de Deus. Mas quando eu leio o livro de Jó, eu vejo o retrato de Deus. Porque lá Jó descrevendo quem é Deus, ele mostra o Deus soberano, que controla tudo. Tem gente, irmãos, que acha que o diabo é um ser bem poderosão, bem com peito de pombo, com aquela espadona, e está lutando de igual para igual com Deus. Jó revela quem é Deus, e Jó revela quem é o diabo. O diabo é como um cachorro na coleira de Deus, ele só vai até onde Deus autoriza. De onde vens de rodear a terra e passear por ela? Viste meu servo Jó, homem fiel, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal? Aí eu vi, ele só é tudo isso porque tu o cercaste de bem. Deus acredita tanto em você e diz assim: vai lá e pode tocar com o câncer, pode tocar com o diabetes, pode tocar com a tragédia no casamento, pode tocar, só não toca na vida dele. Sabe por quê? Porque Deus, ele confia nos seus. Nós somos chamados a confiar no Senhor, não é verdade, irmãos? Nós somos chamados, mas é impressionante como Deus acredita em você. Como Deus, ele acredita que a tempestade vai bater, a tormenta vai chegar, mas você não vai negar o nome de Deus. De todas as tragédias que aconteceu na vida de Jó, todas, irmãos, você não vê Jó buscar se defender. Você não vê. Destruiu os camelos, destruiu os bois, destruiu as casas, destruiu os filhos, destruiu tudo, destruiu agora a saúde, está tudo em volta de Jó, está destruído. Tudo foi acabado na vida de Jó. Está só ele e a esposa. A esposa chega e diz: não vale a pena servir esse Deus. Abandona esse Deus e morre. A primeira vez que você vai ver Jó se abrir a boca para defender, tu falas como uma louca mulher. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Todavia seja engrandecido o nome do Senhor. Irmãos, Jó, ele não briga pelas coisas desta vida, ele briga pela presença de Deus, porque ele sabe que ele é o soberano do universo, que tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. O nome dele é Yahvé Chamar, o Deus presente. Ele é o nosso Deus. Jó, queridos, ele não briga pelas coisas dessa vida, como nós brigamos pelas coisas dessa vida, não é verdade? Como nós briga e se importa com as coisas dessa vida. Jó, ele não se importou. Mas quando mexeram na intimidade dele com Deus, opa, aqui não, aqui ninguém mexe. E aí, no decorrer do livro de Jó, você vai escutando os amigos de Jó falando, você escuta Jó respondendo, e no final do livro, você encontra Eliú, que é o único amigo prudente, e por fim, Deus falando com Jó. E quando Deus começa a falar, irmãos, Jó põe a mão na boca e diz: quem sou eu para questionar com o Todo-Poderoso? Nós precisamos, queridos, nós precisamos ter essa mentalidade. Eu falo, Senhor, quando eu me contemplo no espelho, eu vejo a minha pequenez. Não apenas pequenez de estatura, mas a minha pequenez em todos os aspectos. Mas quando eu contemplo o Senhor,
contempla a tua grandeza, a tua majestade. Irmãos, não tem como negar este Deus. E aí, queridos, às vezes nós somos acometidos de tragédias, e aí as pessoas olham para mim e para você e falam: ué, mas você não serve a Deus? Você não serve o Todo-Poderoso? Por que Deus está permitindo acontecer isso com você? Por que Deus está permitindo as crianças morrerem de fome na África? Por que aquela pessoa que é tão boa foi acometida de um câncer e morreu? Por quê? Por quê? Por quê? E uma série de porquês. Mas eu quero falar para você, irmãos, Deus é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Deus, Ele está sustentando você na sua dor. Só que quando a tribulação vem, quando a dor bate na nossa porta, às vezes, irmãos, nós temos lapsos de fé. Às vezes a nossa fé, irmãos, fica balançando, ou então fala quando era criança, fica balangando. E aí a nossa fé balança, e nós ficamos com medo, e nós agora tiramos a visão do Todo-Poderoso e colocamos a visão na tribulação. Assim como fizeram os discípulos, eles estavam no barco com Jesus, veio o vento, veio a tempestade, e balançava para lá e para cá, e eles conheciam o mar, porque tinham muitos pescadores, e eles entenderam que aquela tempestade não era uma tempestade comum, era anormal, eles corriam risco de morte, eles poderiam morrer ali. Eles batem em Jesus, que estava descansando, muito cansaço de muito trabalho, e diz: mestre, não se preocupa que morramos. E aí o Senhor se levanta, manda o mar e o vento se acalmar. O mar e o vento se acalmam. E aí eles fazem um questionamento: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? A quem você está servindo, meu irmão? Quem você está servindo? Aleluia! Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o Senhor dos Senhores. Oh, aleluia! A palavra de Deus diz, queridos, que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aleluia! Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Mas humilhou-se até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse, tanto os que estão nos céus, os que estão na terra. Ele é o Rei dos Reis. A pergunta que não quer calar, que é feita em Apocalipse: quem não te temerá, Senhor, não glorificará teu nome? Ah, irmãos, nós servimos a um grande Deus, que nos escolheu nele, no seu santo amor, e a palavra de Deus diz que não há ninguém que vai nos separar desse grande amor. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Ainda respondendo, irmãos, àqueles que pensam que Deus criou e abandonou a sua criação, a palavra de Deus diz, lá em Gênesis, no capítulo 3, que todos os dias, na viração do dia, vinha o Senhor visitar o homem. O nosso Deus, Ele não nos abandonou. Você está passando por dores, por perseguições, por difamações, as tribulações têm batido na sua porta, e você fala assim: meu Deus, eu não aguento mais. Eu quero falar para você, Deus se importa, irmão. Ele se importa. Eu sei do que eu estou falando, queridos. Eu sei do que eu estou falando. Irmãos, eu não falo o que eu vou falar agora para me gloriar, não. Eu aceitei Jesus, eu tinha 16 anos de idade. Eu aceitei Jesus depois da morte do meu pai. Eu acho que eu já falei isso aqui em outra ocasião. Meu pai foi assassinado em 4 de maio de 1996. Eu aceitei Jesus em 26 de maio
de 1996, ou seja, 22 dias depois. Hoje eu tenho 45, vou para 46, agora em março. Presente, viu, pastor? Dia 27 de março, viu, irmãos? Guarda aí. Aí, ó. Ele disse que vai me dar um pincel. E aí, queridos, eu não falo o que eu vou falar, porque às vezes tem pessoas que se gloriam porque tem 20 anos de crente, 30 anos de crente, 50. Isso não. O que eu vou falar aqui, queridos, que vai fazer 30 anos que eu sirvo a Jesus. E nesses 30 anos, queridos, nesses 30 anos, eu já sofri perseguição. E a última perseguição foi há 3, 4 anos atrás, né? Coisas terríveis, irmãos. Terríveis, que não dá nem para falar porque a mensagem aqui vai para o YouTube. Acusação grave, terrível. Teve gente que falou assim, olha, você precisa ir lá para o CIOPS e registrar uma ocorrência, porque essa aí é difamação gravíssima. E eu disse, não. Eu nunca fui, irmãos, de mexer, o meu patrão me jogou para fora injustamente, lá, de forma bem injusta. Coloca na justiça. Coloco não, irmãos. Vamos para o joelho que é melhor. Vamos para o joelho. E aí, irmãos, quando nós oramos, você vê o céu se rasgar e Deus descer. Quem já leu o Salmo 18? Quem já leu o Salmo 18? Quem já leu? Salmo 18. Salmo 18, irmãos. Salmo 18 fala que Deus, Ele se prepara para a guerra. E qual guerra? A guerra que você está passando. Leia o Salmo 18 hoje, quando você chegar em casa. É um salmo longo, mas leia. Eu vou citar só um trecho, com as minhas palavras, do que está no Salmo 18. A Bíblia diz que quem mexer com você, a Bíblia diz que quem tocar em você, isso não é mensagem vingativa não, viu, irmãos? A nós não pertence a vingança é do Senhor. E quem tocar na menina dos olhos de Deus, que é eu e você, vou dizer como o bom goiano diz, está no sal. Está no sal do piqui. Não é assim, Osmar, que fala? É. Salmo, irmãos, 18 fala que Deus, para vingar os seus inimigos, Ele vem saindo fumaça das suas narinas, fogo da sua boca, para devorar os seus inimigos. O salmista Davi, ele pinta um quadro como se Deus se levantasse como um dragão muito furioso. Aí, irmãos, pastor, me perdoe essas coisas que eu vou falar aqui, eu acredito que já teve dragão, porque para o salmista falar, o livro de Jó, irmãos, está cheio de referências como essa, como se já tivesse dragão, como se já tivesse dinossauro, irmãos. Lá na igreja a gente tem o café, comida e teologia. A próxima vai ser essa. A gente vai falar sobre esses assuntos que parecem polêmicos, mas eu gosto desses assuntos porque eles glorificam a Deus. Eu gosto de... Irmãos, eu acho que o louvor que deveria cantar na igreja, deveria ser louvor que engrandecesse o nome do Senhor. E aí, irmãos, Davi, quando ele fala que Deus ele vai pelejar em favor dos seus, ele se levantará, e das suas narinas sairá fumaça, e da sua boca fogo. Nós aprendemos que o dragão é um ser mitológico. Para mim não é mitológico, para mim ele já existiu mesmo, e de alguma maneira ele foi exterminado. Mas a maneira como Davi pinta o quadro de Deus se levantando para pelejar por você é dessa forma. E eu gosto disso. Eu não preciso levantar minha mão, porque Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. Ele é um espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Deus não apenas te criou e te deixou aí, e aí você tem sofrido afronta, perseguição, tem te amaldiçoado, tem tido perseguições, caluniam do seu nome, se levantam de todas as formas, mas Deus, Ele está sentado no seu trono, e Ele está esperando o cálice
dessas pessoas, ou desses seres, ou dessas instituições se encher. E quando se encher, irmãos, haverá juízo. E o juízo que Deus derrama é uma demonstração que Ele está cuidando de você. É uma demonstração que Deus está cuidando de você. Todos esses textos, irmãos, ele mostra que Deus, Ele é transcendente. O que é um ser transcendente? Que Ele está além, acima do nosso conhecimento. E de fato, Deus está acima do nosso conhecimento. Deus está acima do nosso entendimento. Quem é que pode tocar em Deus? Quem é que pode contemplá-lo? Ele é exaltado, soberano, acima de tudo e de todos. Mas assim como os textos que nós lemos aqui, Ele é um Deus pessoal. Ele é transcendente, mas também Ele é imanente. Ele está longe, mas ao mesmo tempo está perto. Transcendente, imanente. Transcendente, imanente. Transcende, está além, mas é imanente, está perto. Você não está vendo porque os seus olhos estão focados na tribulação. Tira os seus olhos da tribulação hoje e foque no soberano governador do universo. Foque em Deus. Ele não perdeu o controle e nunca perderá. Eu já ouvi pregadores dizendo: Deus ainda não perdeu o controle. Irmãos, isso não existe, irmãos. Pelo amor de Deus, vamos consertar isso. Deus ainda não perdeu o controle. É como se amanhã Ele fosse perder. Irmãos, isso não existe. Deus não perdeu, Deus não perderá, e Deus nunca, Ele é o soberano do universo, irmãos. Ele está no controle da sua vida, meu querido, minha querida. Você está desesperado, você está sofrendo, porque você desfocou o seu olhar do Senhor, e você está focado nas lutas, nas tribulações. Volte os seus olhos para o Senhor. Faça como o salmista disse, para ele conversando com ele mesmo: volta, ó minha alma, ao teu repouso. Que repouso que ele estava falando? O Senhor. Volta, ó minha alma, ao teu descanso. Irmãos, muitos de nós estamos dentro das igrejas. Nós estamos dentro da igreja, a gente não falta um culto, mas nós estamos ali como robôs, nós estamos mecanicamente. Está na hora de você se despertar, querido. Fala assim: não, deixa o Jesus que está aqui escondido sair, ressuscitar, deixa Ele viver aqui. Nós estamos muito mecânicos, não é, pastor? O tanto de ensinamento que a gente está tendo nessas redes sociais aí, irmãos, e aí ensinando que você agora não pode dar glória a Deus, ensinando que se Deus te visitar, você não pode pular, você não pode mais se alegrar. Irmãos, estão mecanizando a igreja. Irmãos, estão secularizando a igreja. O que é a secularização, irmãos? A secularização, ela ensina que tem que ter uma divisão do Estado com a igreja. A igreja não pode interferir no Estado. Irmãos, isto aí faz parte da cartilha do anticristo, queridos. É lógico que você tem que interferir sim, irmãos. Você tem que interferir lá na sua escola, você tem que interferir na sua faculdade, você tem que interferir, você tem que influenciar lá, irmãos. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo que o mundo está influenciando. Aí aqueles irmãos, eu estou com uma luta com uma pessoa da minha família, irmãos, que era crente, não deixou de ser crente não, mas ele está pegando aula com o pessoal de São Paulo, e agora ele está bem assim, ó. Eu falei para ele já, eu estou gravando e eu vou passar essa mensagem, porque eu já falei para ele: rapaz, você toma cuidado, porque o homem lá tem muito conhecimento, mas ele trava a língua, não pode falar em línguas, não acredita mais nos dons. Irmãos, aí a igreja está se secularizando. Ao invés de nós influenciarmos o mundo e levar o poder de Deus para o mundo está secularizando a igreja. Tem muitos crentes que antes falavam em língua, agora fazer igual Matos Nascimento. Cuidado, viu, que o Herodes foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. Mas está na Bíblia, né, irmãos? Tudo, absolutamente, está debaixo do seu controle. Aleluias. Queridos, as tragédias que nos cercam, há tragédias que nos cercam que não são para a nossa destruição, mas é para a glória de Deus.
Alguém lembra de algum texto na Bíblia que fala sobre isso? Hein? O amigo de Jesus, Lázaro. Lázaro estava doente. Ele adoeceu. E ele lá doente, as irmãs dele eram uma família, né? Era Lázaro, Maria e Marta. Eram amigos de Jesus. E quando Lázaro fica doente, as irmãs dele mandam chamar Jesus. Jesus estava a uma distância de 4 dias de viagem da cidade deles para onde Jesus estava. E naquele período, irmãos, mandam chamar Jesus. Quando chegam até Jesus, dizem: olha, o Lázaro, teu amigo, ele está doente. É uma doença perigosa, viu? Aí Jesus olha para eles e diz: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Então, há tragédias que acontecem na minha e na sua vida, que é para glorificar a Deus. Você é servo de Deus, serva de Deus, sim ou não? O servo faz o que o Senhor, Ele manda na sua vida, sim ou não? Então, irmãos, nós só glorificamos quando chegamos o carrão do ano, a casa, o empregão, o casamentão, né? Muitas bênçãos. Eu estou doido para uma chácara. Oh, meu Deus do céu. Quando a minha chácara chegar, vai ser bênção. Só que aí, irmãos, quando a tragédia bateu na minha porta um dia, eu fiquei em silêncio 15 dias, nem conseguia orar. Eu não conseguia orar. Acho que já contei essa experiência para o pastor. A tragédia bateu na minha porta, irmãos. Foi de todas as tragédias que já aconteceu na minha vida, irmãos, depois de crente. Porque a tragédia pior que aconteceu na minha vida antes de ser crente foi a morte do meu pai. E depois que eu aceitei Jesus, a pior tragédia que aconteceu na minha vida foi o dia que minha filha saiu de casa. Irmãos, aquilo para mim foi a pior coisa, depois de crente, a pior coisa que me aconteceu. Não foi traição de amigos, até crentes, amigos crentes, não foi nada disso, irmãos. Foi essa situação. O meu coração sangrou. Eu me senti acabado, destruído. Eu me senti, irmãos, despedaçado. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Abra aí. Esse texto eu faço questão que você abra comigo. Jeremias, capítulo 18. Todo mundo já sabe desse texto, mas eu faço questão de abrir e ler com você. Eu quero falar para você: o Senhor Deus que te criou é o mesmo Deus que te reconstrói quando você estiver quebrado. Eu vou ler, irmãos, para a gente não... Já são 8h50, eu só tenho 10 minutos. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue às suas obras, ou seja, a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe quebrou, estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo bem? Segundo o conselho da sua vontade, de acordo com aquilo que ele pensa, como ele quer. Às vezes Deus permite uma tragédia nas nossas vidas. Às vezes você acha que sua vida está muito boa do jeito que está. Aí Deus ele permite uma bela de uma tragédia. Todo mundo ao seu lado: nossa, olha lá, ele não é crente? Ele não é Deus verdadeiro? Ele não sei o quê. Aí a Bíblia diz que Deus chamou o profeta para ir lá na casa do oleiro, onde tinha um profissional que fazia vasos, e ele ficou lá assistindo o oleiro fazer os vasos. Aí o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso quebrou na mão dele. Aí ele foi, pegou aquela mesma massa daquele vaso que ele estava fazendo, e ele refez como bem lhe pareceu, segundo o conselho da sua vontade, não de acordo com o vaso. Ô oleiro, me faz agora de um modelo diferente, me faz assim, desse jeito assim, com aquela alcinha para o pessoal pegar assim, com um biquinho para sair água assim. O barro não falou nada, o oleiro que fez como bem lhe pareceu. E o texto continua: então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu quero falar para você:
Sua vida está quebrada? Sua vida está despedaçada? O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus que põe o pão na sua boca. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus que te dá o cobertor no dia do frio. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus que te guia pelo deserto com a coluna de nuvem de dia para te refrigerar. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus que coloca uma coluna de fogo para te guiar no deserto frio das altas madrugadas. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo Deus que envia maná para você nesse deserto que você por acaso esteja vivendo. O mesmo Deus que criou o universo é o mesmo. Oh, ricalabassuri de cantaralabaxerireralabas. Oh, glória a Deus. Ele é o mesmo Deus. Irmãos, Deus abriu o mar vermelho para Moisés passar, irmãos. Deus, Ele não deixou, pelo amor de Deus, irmãos. Ele não deixou de ser Deus. Ele nunca deixará. O nome dele, irmãos, é o eu sou, o eu serei o que serei. Ele não é definido, irmãos, pelo tempo. Deus, ele não Deus, ele não existe como nós pensamos. Eu existo, você existe. Aquilo que existe, um dia deixará de existir. Esse corpo aqui deixará de existir. Mas Deus, ele não existe da maneira como nós calculamos, como nós pensamos. Paulo, ele falando a respeito de Deus e da palavra de Deus, ele diz, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Alguém aí tem uma fita métrica para medir quem é Deus? Alguém tem? Alguém aí tem uma caixa para colocar Deus dentro? Joga essas caixinhas fora. Pega essas fitas métricas que você tem, quebra elas, porque elas nunca vão medir a Deus. Pare de olhar a Deus segundo a perspectiva do mundo. Nós fomos, irmãos, discipulado, muito bem discipulado pelo mundo. E até hoje os profetas do mundo e os profetas de Satanás estão tentando migrar nossa fé, moldar nossa fé. Nós não podemos nos deixar ser moldados pelo sistema deste mundo. O apóstolo Paulo, ainda escrevendo em Romanos 12, ele diz, e não vos conformeis com este século. Não se conforme, mas transforme pela renovação do vosso entendimento. Ele conforme ou não se amoldem. Se conformar é você pegar, você tem umas formas de silicone que você compra nesses mercados aí na internet, e você fabrica um copo desse. Aí você pode fabricar 300 mil copos desse, vai ficar tudo igual. Ele diz assim, não se conforme, não fica dentro dessa forma. Você não pode ser parecido com todo mundo que está lá fora. Você agora é um cidadão do reino de Deus. A sua mente agora é a mente de Cristo. A maneira como você fala agora é a maneira como Cristo fala. A maneira como você anda é a maneira como Cristo anda. Você agora não pode se amoldar aos costumes deste mundo, mas você tem que transformar pela renovação do entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caminhando para o fim, irmãos, a vida de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Alguém conhece a história de José? José, ele teve um sonho, ele conta o sonho para o seu pai e para os seus irmãos. Quando ele conta o sonho para os seus irmãos e seu pai guarda para si mesmo, porque eu acho que ele entendia o que estava acontecendo. Mas os seus irmãos, capítulo 37, irmãos, se você ler o capítulo 37 inteiro, o 37, versículo 4, 5 e 8, vai falar que eles começaram a odiar a José. O versículo 11 fala que eles invejaram José. O versículo 20, do mesmo capítulo 37, agora eles queriam matar José. O versículo 24 diz que eles jogaram José numa cisterna. E o versículo 28 fala que eles venderam José. José foi para o Egito,
Chegando no Egito, foi colocado numa prisão. Depois lá, o Potifar simpatizou com ele, colocou ele dentro da sua casa para poder ser um empregado na sua casa. Dentro da sua casa, a mulher de Potifar cria uma cilada e acusa José de adultério, ou de uma tentativa de estupro. Você vê que os próprios irmãos de José se levantaram com ódio, com inveja, tentando matar, jogaram na cisterna e venderam. Aí você olha, nossa, Deus tinha promessa para a minha vida? Tinha não, pastor. Não tem promessa para a minha vida não. Aquele profeta lá estava mentindo, pastor. Porque todo mundo se levantou contra mim. Agora olha como é que eu estou. Eu vou chorar, pastor. José, irmãos, sofreu tudo o que sofreu. Quando teve fome na terra, ele já era governador. Ele já era primeiro-ministro do Egito. Sabe qual é a palavra que ele dá para os irmãos dele? Se preocupa não, foi Deus que me mandou na frente. Ele podia falar assim, agora eu pego vocês. Ele podia mandar os empregados egípcios, irmão, matar os irmãos dele. Ele podia ter ficado com rancor e ódio no coração. Porque os irmãos dele invejaram, odiaram, tentaram matar, jogaram na cisterna e depois venderam. Aí o capítulo 45, o versículo 5, ele declara, para a conservação da vida, foi que Deus me enviou adiante de vós. Ele entendia o processo. Você não está entendendo nada do processo que está acontecendo na sua vida, né? Mas eu quero falar para você, contempla Deus, Ele está presente. Pastor, aquele horário lá, aquele relógio lá não está funcionando não, viu pastor? Misericórdia, aquele relógio não é crente não, pastor. Compre um relógio crente, pelo amor de Deus. Mas eu estou caminhando para o fim já. Irmãos, a mesma coisa aconteceu com Esther. A história de Esther eu acho uma história linda, irmãos. Mas é interessante que quando você lê o capítulo 1 de Esther, a primeira vez que eu li o livro de Esther, eu fiquei com dó da rainha Vasti. O que ela fez? Ela simplesmente agiu com dignidade. Foi ou não foi? O rei chamou todo mundo do palácio e das províncias para uma festa no palácio. E mandou chamar ela, falou assim, agora vem e dança aqui para todo mundo. Ela com dignidade se recusou, não vou. Mas Deus, queridos, Ele usa situações como essas. Por quê? Porque Deus falou assim, olha, eu vou permitir que ela se recuse, porque na sua divina providência, Ele já tinha um nome. Lá em Israel era conhecido como Radassa. Aqui agora, não era em Israel mais, ela estava, esqueci o nome do país agora. Em Suzã era a capital dessa cidade, era na Pérsia. E aí, irmãos, quando ela estava na Pérsia, lá na capital Suzã, eles eram escravos. Aí o rei manda fazer o primeiro concurso, irmãos, de Miss Universo. Sabia disso? Todas as mulheres bonitas de todas as províncias, do Egito, da Síria, da Índia, de todos os lugares do mundo daquela época vieram e passaram por uma dieta, banho de óleo, prepararam o cabelo, e aí agora fez aquele desfile, o primeiro concurso Miss. Irmãos, está na Bíblia, viu, irmãos? Não estou inventando não. Foi escolhido quem? Esther. Deus, irmãos, Jeremias começa o livro, Deus falando para Jeremias, que o Senhor é quem remove reinos, e é Ele quem edifica reinos. Às vezes, queridos, Deus tira pessoas de cena para poder colocar você. Mas não é você que tem que desejar, é Deus quem cria, viu? Nós não podemos cobiçar nada de ninguém, amém, irmãos? Mas a Bíblia diz que Deus, Ele remove reinos. Ele remove reinos e estabelece reinos. Ele removeu Vasti. Com um ano depois, foi instituída a nova rainha. Quem? Esther. Irmãos, vocês sabem que Amã, né? Amã é um endemoniado que se levantou para destruir todos os judeus, porque ele tinha raiva de judeus. Já viu gente que tem raiva de quem é crente? Já viu? Tem gente, irmãos, tem raiva de crente. Tem raiva de judeu, tem raiva de crente, tem raiva da família, porque tudo isso é instituição que foi fundada por Deus. Tudo que é fundado por Deus, irmãos, o cão tem raiva, tem inveja e quer matar. A mãe então se levantou lá no reino
Irmão, se Vasti tivesse lá naquela época, acabou para todo mundo. Todos os judeus tinham sido eliminados. Mas Deus, na sua divina providência, cria essa situação e estabelece Hadassa, que agora vira Esté, e é a nova rainha. E é através dela que Deus dá vitória para o seu povo. Eu quero falar para você uma coisa. Tem tragédias que têm acontecido na sua vida. Deus, aleluia, Ele tem permitido, é porque Ele quer escrever uma nova história. Através dessa situação difícil, amarga, Ele quer fazer coisas novas. Ele quer estabelecer novas coisas. Mas o que nós precisamos fazer, irmãos? Nós temos que nos levantar corajosamente. Você tem que tirar suas roupas coloridas e você tem que vestir roupa de guerra. Amém? Esse é o propósito nosso esse ano lá. Vamos tirar as roupas coloridas. Eu estou falando no sentido espiritual, irmãos. Tire as roupas coloridas. Tire as roupas bonitinhas. Guarda aquela bandeira branca. Agora não, vamos pegar uma bandeira preta. Vamos pegar a espada, vamos pegar o escudo, vamos para a peleja, porque Deus tem vitória para o seu povo, e Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está conosco, queridos. E eu finalizo, irmãos, dizendo: o Senhor governa sobre o caos. O que é caos? Destruição. Pastor, a minha vida está uma plena destruição. Pastor disse que eu podia até 9:10, né, pastor? Posso então, é 9:10, né? Os irmãos me perdoem aí. Bem. Não perdoa não. Vou parar agora então? Não falaram nada também, é para parar mesmo. Mas irmãos, eu vou finalizar agora aqui mesmo, olha. O Senhor governa sobre o caos. Ele governa sobre a destruição. Você sabe como é que era a terra quando foi criada? Alguém aí? Quem é rápido no gatilho aí? Vou ver aqui, ó. Quem tem a Bíblia na NTLH aí? Quem tem NTLH? Quem tem? Nova tradução na linguagem de hoje. Ninguém? Está em casa? Não, então vai bem aqui mesmo. Ó. Gênesis capítulo 1, versículo 1, irmãos. Lá diz assim, na sua Bíblia tradicional aí, na Almeida e corrigida, ou na Almeida e atualizada, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. É bonito, né? Agora, irmãos, eu gosto muito de estudar. Eu tenho uma Bíblia aqui que ela tem várias versões, um aplicativo aqui. E nesse aplicativo, eu tenho a NTLH que eu gosto muito para comparar texto. Olha o que diz: no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Interessante, né? O texto mostra que a terra, Deus criou a terra, mas a terra, ela era 100% banhada de água. A palavra abismo, tormenta, na Bíblia, ela sempre remete ao mar, porque o homem, irmãos, ele consegue dominar tudo, não é verdade? Dominou o cristal, o ferro, o ouro, o espaço. No mar, ele dominou apenas algumas coisas, mas ninguém, irmãos, conseguiu ir nas profundidades do mar. Já? Vocês lembram de um ricaço nos Estados Unidos, há uns 3 anos atrás, que a cápsula submarina que ele desceu, ele, o filho e mais um monte de gente rico, explodiu, irmãos. Quando chegam a certa profundidade, nunca mais acharam eles. O abismo, irmãos, o mar, ele representa abismo, e aqui ele diz, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ele estava sobre o abismo. Mesmo tendo abismo, mesmo tendo tormenta, quem estava sobre a tormenta? O Espírito de Deus. E o Espírito de Deus pairava, dominava sobre o abismo. Tem uma boa notícia aqui, queridos. O Espírito Santo, ele está dominando sobre essa tormenta. Deus não perdeu o controle não, tá? Ele está controlando todas as coisas aí. Aleluia. Ele põe ordem e forma aonde existe o caos, a destruição. Eu gosto muito desse texto que eu vou citar também. Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 3, diz: o caminho de Deus é na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó
dos seus pés. Que Deus é este? Às vezes a gente quer um Deus caminhando bem assim, né? Todo bonitinho, todo ajeitosinho. Deus não caminha assim, irmãos. Deus caminha poderosamente sobre a tormenta e a tempestade. A tempestade é o caminho que Deus caminha. A tempestade, a tormenta, as tribulações não incomodam a Deus, não ferem a Deus, não destrói a Deus. As nuvens são o pó dos seus pés. E eu termino com uma pergunta que os discípulos fizeram, que eu citei aqui no início. Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Você conhece? Você conhece? Ele é Jeová, o El Elyon, o Todo-Poderoso Deus, o Deus Criador de todas as coisas. Ele é o soberano do universo. Ele é o governo de todas as coisas. Ele domina sobre tudo e sobre todos. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Sem Ele nada do que foi feito se fez. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome que está sobre todo nome. Eu quero te dar uma boa notícia. Uma mulher estava sangrando por 12 anos, irmãos. Ela estava destruída, despedaçada. Ela estava decepcionada com os médicos, porque ela gastou tudo quanto possuía e ninguém fez nada por ela. Mas ela ouviu a fama de Jesus, diz o texto. E quando ela ouve a fama de Jesus, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Jesus disse: eu senti que de mim saiu poder, porque alguém me tocou diferente. Não venha para o culto como a multidão, venha para o culto como a mulher do fluxo de sangue. Venha com a fé diferente, venha com um pensamento diferente. Saia do mecanismo, entre no mundo do Espírito, comece a fluir na graça, comece a fluir no Espírito, comece a viver, irmãos, na plenitude da graça de Deus. É lógico, queridos, que o pastor tem autoridade e poder para impor as mãos e curar, para expulsar demônios, para ministrar e abrir porta de emprego, para restaurar casamento. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Deus, queridos, quando te levanta na oração, quando te chama para o jejum, é porque Ele quer usar você. Deus quer te levantar para você anunciar o nome de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, queridos, ela ouviu a fama de Jesus. Ela correu atrás dos médicos por 12 anos, irmãos. Mas um dia alguém falou de Jesus. Olha, Ele anda sobre as águas, Ele ressuscita os mortos, Ele cura os enfermos, Ele é presente, Ele pode te ajudar. Ela ouve e ela então ousadamente toca em Jesus. Um homem que é conhecido apenas pelo nome do seu pai, filho de Timeu. A palavra Bartimeu é filho de Timeu. Ele ouve que Jesus vinha passando, ele grita e diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A multidão grita: não incomode o mestre. E ele insistia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, ele era cego, estava meio de engano. Jesus pergunta: tem bom ânimo, chama ele. Chama ele, ele vem, trazem ele. Quando trazem ele: que queres que eu te faça, filho? Senhor, eu quero um pão, que eu estou com fome aqui, já tem dia e ninguém me dá comida. Foi isso que ele pediu, irmãos? Foi isso que ele pediu, irmãos? Senhor, essas noites estão muito frias, me dá um cobertor. Jesus, eu quero voltar a ver. Eu quero voltar a ver. Sabe o que esse texto nos ensina, irmãos? Teve um dia que ele enxergava e ele perdeu a visão. Às vezes você enxergou um dia, você andava no poder, todo mundo te chamava de crentão, de crentona. E aí isso começou a te incomodar, e você começou a deixar o secularismo entrar. Não, eu vou ter que ser mais flexível mesmo. Dá para eu ser crente sem precisar transparecer demais. Eu posso viver aqui camuflado, né? Aí você perdeu a visão. Talvez o maior milagre de todos que você e eu precisem nesta noite é: Senhor, restaura minha visão de novo. E eu quero falar para você, Ele tem interesse em fazer assim. Ele quer te curar, Ele quer te restaurar.
Ele quer abençoar sua vida conjugal, sua vida financeira, Ele quer abençoar sua vida ministerial, Ele quer restaurar todas as coisas, mas se tem uma coisa, meu querido e minha querida, que Deus quer restaurar, é a sua visão. Vamos colocar de pé, queridos?